Obrigado, Rosângela. Boa noite a todos que estão ao vivo conosco. Boa noite àqueles que vão nos assistir posteriormente pelas redes sociais, especialmente pelo YouTube do Centro. Hoje, mais um estudo incrível desse livro maravilhoso, que foi editado em 1952, ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. São 180 capítulos, aqui a gente vê um capítulo por semana. Esse é o capítulo 132, com o título Vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor, disse Jesus. Ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. A determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do Divino Mestre. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? Um homem de consciência retilínea em todas as épocas será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. É verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará na terra, não será justo entregar ao mal, à desordem ou à perturbação a parte de serviço que nos compete. Para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Semelhante lei de conservação vigora em toda a esfera do trabalho do mundo. As coletividades exigem instituições que lhes garantam o bem-estar, o trabalho digno, sem aflições de cativeiro. As nações requerem casas, entre aspas, de princípios nobilitantes, em que se refugiem contra as tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero ou da decadência. E no serviço de construção cristã do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. O apostolado é de Jesus, a obra pertence-lhe. Ele virá no momento oportuno a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. E como sempre, eu fui atrás de uma poesia, no livro Mais Luz, do Espírito Batuíra, na mediunidade de Chico Xavier, Oração e Vigilância. Disse-nos Jesus, orai e vigiai. Sim, oremos e vigiemos. Orai amando, vigiai servindo. Orai compreendendo, vigiai auxiliando. Orai confiando, vigiai esclarecendo. Orai refletindo, vigiai realizando. Orai abençoando, vigiai construindo. Orai esperando, vigiai aprendendo. Orai ouvindo, vigiai semeando. Orai semelhando, orai pacíficos. Vigiai operosos, orai tranquilos. Vigiai seguros. Abraçando a oração e a vigilância, dignifiquemos a nossa edificação espírita cristã, ofertando-lhe o melhor de nossas vidas, integrado nessas duas forças da alma, sem as quais se não fará impraticável o aprimoramento íntimo, para atender aos desígnios do Eterno. Permaneçamos cada dia e cada hora no refúgio da fé renovadora que nos enobrece a esperança, com felicidade de trabalhar e com privilégio de servir. Particularmente para mim é um estudo que é um tema que mexe muito, porque de tanto que Cristo nos, tantas coisas que Cristo deixou para nós, orar e vigiar para mim é uma das mais impactantes. O vigiar, então, nós vamos descrever aqui, nós vamos debulhar isso aqui para vocês verem como é importante e como Jesus falava as coisas. Mas antes de começar, muita gente tem dúvida por que Jesus falava por parábolas. Essa semana eu estava lendo um livro
porque a gente não estava pronto para a verdade inteira. Essa foi a justificativa. Então Jesus ia colocando doses homeopáticas das verdades, para que nós pudéssemos absorver, processar e entender aquilo ao longo da nossa existência. Novamente eu vou fazer um estudo de perguntas e respostas, que é mais dinâmico, é menos cansativo, é mais fácil. E nós vamos fazer a pergunta, nós vamos tirar o trecho do texto que eu acabei de ler, nós vamos fazer uma resposta e um comentário. Sempre foi assim, eu acho assim melhor para a gente estudar. Então vamos lá, primeira pergunta. Por que o ensinamento da vigilância é central na prática cristã? Qual é o trecho do livro? Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o Senhor, disse Jesus. Resposta. A vigilância é ensinada diretamente por Jesus como atitude indispensável ao discípulo. Não, no Espiritismo significa estar atento aos pensamentos, emoções, intenções, ações, pois a transformação íntima não ocorre sem disciplina mental. O retorno simbólico do Senhor, entre aspas, representa as oportunidades constantes da vida que exigem preparo espiritual e moral. Está aí novamente um simbolismo que Jesus fala na frase mais simples. Gente, quem aqui já pensou que você pode ter um certo controle sobre seus pensamentos? Quem aqui já pensou que a gente pode monitorar, vigiar o nosso pensamento como forma de melhorar a nossa vida? Pensamentos ruins podem ser nossos ou não. O importante é que eles sejam vigiados. Que a gente consiga entender, muitas vezes, que aquele pensamento, aquele sentimento pode não ser nosso. Sentimentos ruins, práticas ruins. Eu costumo falar que muitas vezes, isso eu li em outro livro, que a mente está dominando as pessoas. A gente está faltando um filtro no nosso pensamento e na nossa mente para melhorar a nossa evolução moral. Senão não teriam tantos crimes e tantas coisas de um nível de maldade que a gente nem imagina. Então, cada um de nós pode sim monitorar o seu pensamento. Sabe um exercício prático para fazer isso? Toda vez que você estiver caminhando e vem um tipo de pensamento que você não gosta, alguma coisa que você não queria, alguma coisa que não é minha, você começa a falar, cancela, cancela, e vai falando, e vai treinando o seu cérebro. Você vai perceber que com um pouco de tempo, seu pensamento vai para outra coisa. Quando você lembra, aquilo já passou. Funciona. Principalmente ideias de má índole, questões muito sérias, ligadas à sexualidade, à honestidade, à dignidade. Olha aqui, como Jesus coloca as coisas de uma maneira tão interessante. Significa estar atento aos pensamentos, emoções e intenções e ações. As ações e intenções, às vezes, são precedidas pelos pensamentos. Eu costumo dizer assim, gente, se a gente tira 2 segundos para pensar, para estar... Uma coisa que o Eckhart Tolle fala muito no livro O Poder do Agora. Presença e consciência. Vocês estão aqui comigo agora? O pensamento de vocês está aqui ou está lá fora? O celular está tocando, está chegando notificação, eu estou pensando na minha mãe, na bezerra. Presença é estar aqui. Concentrado, entendendo o que está acontecendo. Isso é presença. Isso falta muito na nossa vida. Quando você tiver essa presença no seu pensamento e que você tem uma fração de segundo, você pode mudar aquele pensamento, você pode mudar aquela atitude, você pode mudar um sentimento. Como, por exemplo, a raiva. A raiva é um sentimento que é normal e natural de todo ser humano. O que ela não pode é te dominar. E muitas vezes, o que causa essas grandes tragédias são sentimentos de raiva que não são controlados. Às vezes, uma fração de segundo já foi. Uma atitude, uma ação, uma palavra, um ato, uma ação. Como disse Jesus, temos que monitorar esse tipo de coisa. Gente, isso não é difícil. E isso é um conceito que está muito forte dentro da doutrina espírita no vigiai. O orai é o caminho. O vigiai é o fim. É o fim para que nós fiquemos todos melhores no que o Espiritismo mais prega, que é a nossa evolução moral e espiritual. É isso.
Por isso que eu achei, essa é a base de uma lição que eu achei maravilhosa, porque sempre que eu estou aqui, eu volto nessa frase e volto a falar do vigiai, que a gente precisa estar atento. E só para fechar essa primeira pergunta, gente, vigiar cansa. Toma muita energia da gente, porque a gente não pode arrefecer. Certos tipos de vícios morais são como pragas. Por exemplo, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Se você não está monitorando e vigiando, cortando aquela, ela vai crescer de novo. Tenha certeza. É um caminho, não digo difícil, é um caminho mais complicado um pouquinho, mas é o caminho de luz. Esse é o verdadeiro caminho da luz. Esse é o caminho que, se vocês estão aqui hoje no Centro Espírita, nessa casa maravilhosa, essa casa de amor, de estudo, de fraternidade, é porque vocês eram para estar aqui hoje, é porque eu devia estar aqui e vocês deviam estar ouvindo o que eu estou falando. Não existe coincidência. Então vamos absorver isso e levar para casa de uma maneira muito consciente. Vigiai o pensamento o tempo todo, vigiai as minhas ações, vigiai a minha vaidade, vigiai o meu orgulho. Não deixa isso sobressair o que precisa ser feito. Segunda pergunta: o aprendiz de Jesus pode se eximir da responsabilidade de agir no bem? Quer dizer, nós podemos abdicar dessa responsabilidade? O que está no trecho do livro? Ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. Resposta: no entendimento espírita, dizer-se cristão implica compromisso ativo. O Espiritismo não exige nada de nós, mas espera tudo de nós. Essa frase é de Haroldo Dutra Dias. E quando você espera tudo de alguém, na minha opinião, é mais responsabilidade do que você exigir. Porque quando você entra nessa casa, a responsabilidade que você tem com essa doutrina, a gente começa a enxergar essas coisas todas na nossa vida. É uma coisa maravilhosa. E com ela vem a responsabilidade por fazer, agir. Como dizia Madre Teresa, vale mais as mãos que trabalham que os lábios que oram. Então Jesus fala, é isso. Temos compromisso ativo com tudo que a gente aprende, principalmente aqui nessa casa. Pergunta 3. Por que a vigilância é apresentada como uma ordem do próprio Cristo? Olha que interessante. A determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do Mestre Divino. Como eu falei, Jesus fala por parábolas, ele vai dando doses homeopáticas de conhecimento. Esse aqui tem uma profundidade tão grande que 2000 anos depois a gente está aqui discutindo o mesmo tema. Só o orar e vigiar daria um seminário de uma semana, para a gente discutir cada ponto. E aí a gente tem que entender, quem é Jesus? Jesus foi o espírito mais evoluído que pisou nessa terra. Jesus teve que passar por um processo muito grande de adensamento, de preparação para estar aqui na terra, para trazer todo esse conhecimento para nós, para ser o divisor, né? Para ser aquele que veio trazer a palavra de Deus mais clara. E depois veio o Espiritismo para esclarecer e ajudar a entender mais a palavra de Cristo. No entendimento espírita, dizer-se cristão implica compromisso ativo. Não basta professar crença, é necessário viver o Evangelho. Entre aspas, luta do bem contra o mal. Refere-se a nossas imperfeições. Novamente, Jesus sempre vai falar assim. Você lê uma coisa, quer dizer outra. Então, quando você fala luta do bem contra o mal, refere-se às imperfeições íntimas nossas. Egoísmo, orgulho, mágoa, vaidade, orgulho, egoísmo e outras coisas mais. Isso é a luta do bem contra o mal. É isso que eu acabei de falar na pergunta 1. É eu comigo. Eu comigo. Se eu enxergo, se eu estou aqui na casa, estou vendo, estou enxergando que eu tenho pontos para desenvolver na minha questão moral, para que haja evolução espiritual, é uma luta do bem contra o mal. Eu tenho que lutar, eu tenho que ser firme nessa luta comigo. E aí a vida vai melhorando, gente. É impressionante, mas a vida sim vai melhorando. Nós vamos ter mais facilidade, entre aspas, de enfrentar as coisas que a vida nos mostra, as vicissitudes da vida. A gente vai ganhando, como dizia um Chico, uma coraça de jacaré nas costas,
que você vai deixar de sentir dor? Não vai. Vai deixar de sofrer? Não vai. Mas você vai estar mais preparado. Porque a gente começa a ver sentido onde muita gente não vê. Por exemplo, alguém acha uma carteira cheia de dinheiro e entrega de volta, dá manchete no jornal, né? Isso é o que devia ser o normal, isso não devia ser excepcional. E quando a gente entra aqui, a gente internaliza esse conceito, somente de honestidade, como uma coisa inata, como uma coisa do ser humano. O resto é que é um desvio. Então essa luta, se eu me identifiquei aqui com qualquer coisa que eu falei, começa aí a sua luta. Eu identifiquei que isso aqui não está acontecendo comigo, eu não estou tendo essa conduta que seria a conduta correta. Começa a luta do bem contra o mal dentro de você. É isso que Cristo nos disse. E é isso que eu falo que gasta muita energia. Porque muitas vezes, se você arrefece um pouco, você está caindo de novo. Por isso que tem tanta gente que já construiu, às vezes, uma obra grande e caiu na vaidade. Porque descuidou. Porque não vigiou conforme devia ter vigiado. Então, se a gente quer um caminho de luz, se a gente quer um caminho deste passo, nós precisamos estar vigilantes o tempo todo. A partir desse momento, saiu para fora, puxa vida, eu vou ter que ficar vigilante. Vai, e vai te fazer muito bem, e vai te trazer só coisa boa. Principalmente quando deixar de cometer certos atos, que para nós não eram atos ruins. Mas a partir do momento que a gente ganha consciência, muda tudo. Eu posso entender que isso é um ato ruim agora. No passado eu não sabia, eu fiz errado, então muda. A partir de agora, ganhou consciência, aprendeu, muda. E toca a vida. É isso que Jesus quer dizer. Pergunta número 4. Como a metáfora do patrimônio ajuda a compreender o valor da inteligência? O que está no trecho? Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? Não é patrimônio material, gente. Novamente, Cristo está dando uma lição. Isso é o patrimônio individual, nosso, interno. O patrimônio a que Emmanuel se refere é a alma, a paz, a fé, a família e os valores morais. Primeira coisa que a gente pensa, é o patrimônio financeiro, é o carro, é a casa, é não sei... Não, você não vai ver isso em lugar nenhum aqui. Nós temos que mudar nosso pensamento em relação à estrutura que Cristo criou para nos ensinar. Sempre foi assim. E fez isso para facilitar o nosso entendimento e para que a gente pudesse absorver o conhecimento aos poucos. Assim, como protegemos bens materiais, devemos proteger nossos sentimentos e pensamentos. A vigilância espiritual impede que influências negativas internas e externas se instalem. Eu nem cheguei a falar de obsessão. Mas a porta de entrada para qualquer espírito obsessor é pensamento ruim. Vou citar alguns exemplos assim, que são impactantes. Gente. Pornografia. Tira da vida de vocês, se alguém aqui ainda tiver isso na sua casa. Tira. Extingue, acaba. Eu já vi em reunião mediúnica pessoas que, através de portas desse tipo de coisa, abriram caminhos para a chegada de espíritos terríveis, que custaram a ser tirados dele nas reuniões mediúnicas. E esse espírito que estava com ele por causa de pornografia, no final falou assim, ele vai abrir a porta de novo, eu vou voltar. Agora eu vou embora, mas eu volto. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo. Tem vários exemplos. Gente, desonestidade, falta de humanidade, você vai conectar e sintonizar com quem, gente? Com gente boa, com espírito bom? Sente a energia dessa casa quando vocês entram. Sente a energia daqui. Essa energia daqui é abençoada. Aqui a gente tem um nível de frequência altíssimo. E a casa é muito atacada. Não parece, mas é muito atacada por espíritos que querem que os trabalhos não aconteçam. Algumas coincidências acontecem. O Arnoldo quebra o pé, né, por exemplo. Não está aqui hoje. Gente, fechem essas portas. Como é que a gente faz isso? Aumentar a frequência. Vamos para a antena 1, 104.1, olha que maravilha. Começa a perceber o seu pensamento, em que nível de frequência você está. Cuidado com a ansiedade e depressão. Precisam de tratamento. A ansiedade naturalmente faz cair a frequência. Naturalmente faz cair a energia. E esses espíritos que estão ainda no caminho do mal, que estão ainda muito atrasados, estão esperando aqui, batendo na porta. É uma coisa que quando você bebe, toma bebida alcoólica, o que você acha que vai conectar com você?
Quando você perde o seu estado de consciência por causa de uma bebida, ou de uma droga, ou do cigarro, ou do que for. Da mesma forma, como é que você acha que vai, quem que você acha que vai conectar com você quando você está falando mal das pessoas, com maldade nas palavras, com maledicência? Isso tem que ser muito vigiado, muito vigiado. Palavra é uma coisa que tem um poder de muitas vezes durar uma vida. Cada um de vocês vai lembrar uma coisinha do que eu vou falar agora. Tem uma frasezinha que você ouviu em algum lugar na época da sua vida que não saiu da sua cabeça. Não tem? Todos nós temos. O Zé Amaral fala uma coisa aqui, aliás, a frase não é dele, né? Gente, insanidade. O que é insanidade? É a gente fazer a mesma coisa todo dia e querer um resultado diferente. Isso é insano. Se você fez uma vez e não deu resultado, você tem que fazer de outra forma. O que eu estou falando aqui em relação a vigiar pensamento, em filtros morais, é assim que vai ser feito. Uma atitude diferente. Se você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui, e sabe que precisa sair daqui com isso na sua cabeça, no seu coração, então acha uma solução diferente. Não vai adiantar. E só rapidamente, voltando aqui à questão da maledicência, tem sempre, eu gosto de falar sempre aqui dos 3 crivos de Sócrates, que são um filtro moral para a nossa fala. A maioria que deve conhecer, mas não custa nada falar outra vez. Antes de falar, pense. Primeira coisa, é bom? É, então eu falo. Segunda coisa, tem utilidade? Tem, eu falo. Terceira coisa, é verdade? É, eu falo. Se qualquer um dos 3 você respondeu não, não fale. Primeiro é o seguinte, se não é verdade, para que você vai falar uma coisa que não é verdade? Se fosse assim, a gente não tinha fake news rodando nesses grupos de internet aí, igual praga. Não tinha, porque isso é um crime que se faz contra as pessoas que não têm muita condição de discernir a verdade da mentira. E a mentira contada muitas vezes, ela vira uma grande verdade. Então, se você pegar o primeiro crivo, pensa nisso, dá aquela paradinha que eu falei antes de tomar atitude. Meio segundo, não precisa contar até 10, não, contar até meio. Opa, isso aqui que eu recebi é verdade? Não sei. Se você não sabe, você não vai compartilhar. Ué. Ah, é verdade, mas é útil para você, para alguém? E é bom? Sim ou não? O mais difícil de responder é se é bom, viu? A gente, quando faz esse exercício, a gente fica na dúvida se a coisa é boa ou não, mas você vai nos outros 2. E outra coisa, gente, o filtro para o desejo que a gente está incitando no outro. Que intenção eu tenho de mostrar alguma coisa para o outro? Eu quero que ele tenha inveja de mim? Olha que sentimento podre esse. Eu quero mostrar para ele que eu sou melhor do que ele? Outro sentimento de baixíssimo nível. Está sintonizando com o quê? Cadê a vigilância dessa pessoa? É duro, gente. Não é fácil a missão. Mas para nossa alegria, nós estamos dentro de uma casa que tem todo esse ensino na nossa mão. Tem toda essa maravilha, essa riqueza na nossa mão. Está aqui a receita. Até exemplo prático do que a gente deve fazer. Não pode levantar, ir embora, esquecer o que aconteceu aqui. Ou estar aqui agora, me ouvindo, mas não está escutando. Porque a cabeça está lá fora. Não está presente e nem consciente. Né? Por que o homem de consciência reta deve participar da defesa do bem? Essa pergunta é autoexplicativa, né? Mas o que o trecho do livro fala? O homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. Tudo que eu falei aqui está alicerçado pelo bem. Tudo que Jesus fala está alicerçado pelo bem. Quer aprofundar? Pega o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem estudo aqui na casa. Quem aqui faz o Evangelho no lar, que eu já falei algumas vezes, pegue o próprio Evangelho. Não tenha pressa. Se está fazendo uma vez por semana, fazendo 2, fazendo 3, reúna a família. Não deu? Vai você e a patroa. Não deu? Vai sozinho. Mas aprofunde nesse Evangelho que Jesus fala aqui. Porque nele está plantado o alicerce do bem. Então, nós que somos conscientes, já estamos conscientes, que eu estou falando aqui, eu já estou consciente, não cabe mal na minha vida. Gente, não mintam. Não cabe mentira na nossa vida. Não mintam para ninguém. Nem uma mentirinha, nem uma mentirinha. Às vezes a verdade é dura, como o Chico falou.
Às vezes a verdade é difícil. É só fazer igual Jesus, vai por dose homeopática, mas não minta. A mentira é uma coisa que quebra uma relação de confiança para o resto dessa vida. Não cola. Não cola. Não minta para a esposa, não minta para os filhos, não minta para o seu patrão, para o seu empregado, para o meu amigo. Não minta. Não minta. O que Jesus fala é uma defesa intransigente do bem, e é o que o Espiritismo faz, e o que essa casa traz. Então nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Identificou com qualquer coisa que eu falei, gente, bateu, leva que é teu. Bateu aí no peito, no coração, leva que é teu. É essa a lição que Jesus quer mostrar. Ele quer mostrar para você que, se você entender as coisas, você tem caminho. E caminho aqui nessa casa. Conforme a doutrina espírita, quem já compreende o bem possui responsabilidade maior. Vou voltar na história. Nós estamos aqui presentes e conscientes. O que é consciente? Eu entendo o que você está falando. Eu compreendo o que você está falando. Eu sei o que você quer dizer. Então você está presente, consciente, e você tem uma responsabilidade maior. Maior com o quê? Passar lá para fora. Como, por exemplo, a intransigência e a intolerância que está acontecendo no mundo hoje. Como é que você vai combater uma pessoa totalmente intolerante? Combater não, a palavra não é essa. Como é que você vai lidar com uma pessoa totalmente intolerante? A ponto de não ouvir a ciência, a ponto de não ouvir a verdade, a ponto de não ouvir nada. Pelo seu exemplo. Pronto. Não vai entender, sinto muito, mas você não confrontar não vai resolver. Quando eu mudo a mim, eu mudo o meu ambiente. Quando eu não mudo a mim, eu não mudo o meu ambiente. Não mudo, não adianta. Eu tenho que ser essa mola propulsora, que aí você vai se sintonizar com espíritos do bem, com esse espírito protetor ou esses que estão ao nosso lado 24 horas, que nós esquecemos deles, estão aqui para nos intuir. Nos momentos de aflição, vou citar aqui, o Sérgio vai me dar licença novamente de falar da oração do dia da entrega de cesta. Toda a oração que ele faz, eu fico no púlpito, eu me concentro e me emociono. Porque ele fala uma coisa para as famílias assistidas que têm dificuldades que às vezes vocês nem sonham, para pedir. Então eu estou falando aqui, peça a Jesus, peça a seu Espírito protetor, se concentre, faça um pedido verdadeiro, peça, vai pedindo. Eu sou pidão, ele também vai pedindo. Por quê? Porque nós vamos condicionando as coisas a acontecerem, nós vamos mudando a nossa frequência, a nossa intenção, e estamos falando com aquele que pode realmente nos ouvir. Não quer dizer que ele vai fazer tudo o que a gente quer. Me ajuda a trocar de carro. Não. Me ajuda a mudar esse pensamento. Me ajuda a mudar essa intenção que eu tenho agora. Não é boa, está ruim, está me incomodando e eu não consigo. Me ajuda a mudar um pensamento sombrio. Gente, se tem no coração algum tipo de mágoa, escuta aqui. Mágoa, raiva, rancor, ódio, principalmente ódio de graça. Você pergunta a pessoa por que ela odeia, ela não sabe responder. Precisa tratar. Precisa cuidar. Identifica aí agora, dentro do seu coração. Cara, eu tenho raiva de tal pessoa. Por quê? Eu tenho mágoa de tal pessoa. Por quê? O que eu vou fazer com isso? Eu tenho ódio. Aí parou. Porque a ponto de uma pessoa estar numa casa espírita, estudando o bem, a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, e ter ódio de alguma coisa, tem uma coisa muito errada. Muito errada. Então, para a gente estar consciente, igual Jesus fala aqui, nós temos que saber o que está acontecendo dentro da nossa mente e dentro do nosso coração. Eu posso falar, eu consegui eliminar isso da minha vida. Não tem nada disso. E sou muito grato à espiritualidade que eu pedi muitas vezes para me dar essa graça de ter um coração limpo. Porque tudo que aconteça daqui para frente, eu não vou dar causa para as coisas do mal. Muita coisa que eu achava que era certa no passado, depois que eu entendi nessa casa, eu nunca mais fiz. Consciente. E isso é um atenuante para o futuro, porque você viu e mudou. 6. Se estamos destinados à fraternidade, por que a vigilância ainda é necessária? Marchamos todos para a fraternidade universal. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará na Terra. Nós não estamos falando isso aqui agora, gente? 6 a 7% da humanidade está voltada para o bem. 6 a 7% de 8 bilhões e 200 milhões de pessoas que moram na Terra. Totalmente voltadas para o bem. Isso é mensagem que eu vi psicografada.
nós temos muito que evoluir. E como é que nós queremos chegar no mundo de regeneração, que é o próximo nível, aonde nós vamos ter menos dor? Podemos não ter provas tão duras, nem expiações tão pesadas. Como é que nós queremos chegar? Está aqui o compêndio de Jesus. Está aqui a lista, está aqui a receita, gente. É só fazer. Ah, mas está difícil. Vai devagar, dá um passinho de cada vez, um passinho de cada dia. Sai daqui pensando assim, puxa, amanhã eu vou eliminar isso da minha vida. E vai devagarinho. Vai mudar com o tempo. Seja grato, tire a revolta do coração. Porque a maioria das coisas que a gente faz hoje, que nos impede de fazer o que Jesus está falando aqui, a defesa do bem e a vigilância, são culpa nossa. São coisas e ações que eu dei cabo, eu construí. Então, a partir do momento que você tira da sua vida a responsabilidade que você está julgando no outro, que quem dera a gente tivesse conosco o rigor que nós temos com o outro, né? Porque o outro é ruim, o outro aqui é burro, o outro aqui é isso. Eu não sou, não. Eu cometo os mesmos erros, mas eu não sou, não. Então nós temos que parar e assumir. E, gente, isso é para aliviar a nossa vida. Isso vai trazer um negócio tão complicado, uma palavra tão complexa que chama paz. Isso traz paz, entendimento da vida, não desespero com a morte, compreensão com os outros. Isso tudo o Espiritismo prega. Não deixem a sua casa cair pela falta de paz. Não deixe a sua casa perder a paz. Sua casa, a casa de cada um de nós, o lar, é um templo de paz. Tem alguma coisa dentro da minha casa tirando a minha paz, eu vou resolver. Não importa, gente, o que seja, tem que ser resolvido. Da mesma forma que os sentimentos que eu tenho dentro do coração, que não são puros, que são ruins e que Jesus pede a nossa vigilância, precisam ser trabalhados, gente. É terapia, é psiquiatria, é tratamento espiritual, é uma conversa com a pessoa, mas tem que tratar. Senão você vai carregar a vida inteira essa mácula e vai passar para a próxima, gente. Se não tratar, passa para a próxima. É igual vício. Vício passa de uma vida para outra. O vício transcende a vida. A pessoa desencarna mantendo os vícios. Nós temos centenas de exemplos na casa que eu não vou falar agora porque não dá tempo. Mas a questão moral também passa. Também passa. O corpo fica, mas o espírito continua. Como é que nós queremos chegar lá? Como é que nós queremos chegar lá, gente? Nós vamos poder encontrar com os nossos familiares, que muita gente pergunta isso, está na pergunta 149 do livro Consolador, se tivermos condição moral e merecimento. Está lá, está escrito lá. Se quiser ter uma morte suave, trabalhe a sua vida, porque a sua morte está espelhada pelo como você vive. Vive sintonizado com o mal, vive sintonizado com espíritos de baixa vibração, com sentimentos ruins. Eu falei de pornografia, mas tem muita coisa ligada à bebida, à droga, as coisas que eu falei aqui. Você quer passar como? Vai ter problema. Mas de propósito, querendo, a gente pode mudar essa história. A partir desse minuto aqui, 19h35. A partir de agora eu vou cuidar da minha vida, vou cuidar da minha cabeça, da minha mente, vou seguir os preceitos do Cristo, porque eu quero ter uma vida melhor e uma passagem melhor. E ir para um lugar melhor. Gente, Deus não nos criou para sofrer, gente. Nós não fomos criados para sofrer. Jesus não traz sofrimento, Deus não trouxe sofrimento. Nós nos embrenhamos nesse cipoal de coisas que trazem o sofrimento para nós. Mas tenham uma certeza, aliás, tenham duas. Uma vocês não imaginam. Todo mundo aqui vai morrer. Isso aqui ninguém imagina, né? Mas nós vamos, a segunda coisa, nós vamos para um planeta melhor, se tivermos merecimento. Os chamados planetas felizes, ditosos, onde não tem mais dor. Onde tem a iluminação e a felicidade plena. Isso existe, isso está nas nossas obras, isso é comprovado pelas nossas reuniões mediúnicas. Isso é um fato que o Espiritismo traz e nos mostra. Então, gente, não é só a dureza de me melhorar, é o alívio no coração de saber que ali na frente tem uma coisa boa para mim, se eu souber fazer as mudanças, a vigilância. A lei de progresso assegura que a humanidade evoluirá para um mundo regenerado, é o que eu acabei de falar. No entanto, ainda convivemos com imperfeições, conflitos, vícios e ignorância. Eu acho que o pior aqui é a ignorância, no sentido do desconhecimento e no sentido da impaciência mesmo, de não querer ver as coisas.
Por isso, a vigilância protege-nos de retrocessos. Nós estamos na melhor versão de nós mesmos. Vocês já pensaram nisso? Se nós estamos aqui dentro da casa espírita, buscando evolução, buscando conhecimento, buscando o Evangelho de Jesus, buscando ser um ser humano melhor, nessa existência, nós somos a melhor versão de nós mesmos. Pensa nisso. Hoje eu sou melhor do que eu fui no passado. Deve ter sido mesmo. Não nos é dada a permissão para saber do nosso passado. A gente não suportaria muitas coisas. O véu do esquecimento é uma bênção. Mas a gente pensar que nós estamos na melhor versão de nós mesmos é maravilhoso. Quer dizer, eu estou indo, estou melhorando. E quem sabe eu vou para esses mundos que Jesus fala aqui, um mundo regenerado. Por isso a vigilância protege-nos de retrocessos e mantém-nos alinhados com a renovação moral que nos prepara para o futuro. Gente, vamos andar para frente. O Espírito não retrograda, nenhum. Mas ele estagna, ele para na evolução. Nós não queremos isso. Muitas vezes os espíritos que cometeram grandes delitos, grandes maldades, eles vão para mundos piores para reconduzir a sua evolução, mas ele não volta. Ele vai para frente, numa velocidade diferente, numa condição mais difícil. Por quê? Porque ele mesmo deu causa. Aí vai falar que Deus fez isso? Não. Deus não entra nessa conta. Deus nos deu um negócio muito difícil chamado escolha. Desde quando nos criou. É o famoso livre-arbítrio. Está aí sua vida, você escolhe. É o que eu estou falando agora. Está aí a vida de cada um de nós, você escolhe. Isso tudo que Cristo está nos mostrando num estudo maravilhoso desse, ou eu vou continuar da mesma forma e reclamando da minha vida? São escolhas. Só que tem um detalhe, a gente colhe aquilo que a gente planta. Você não vai colher uva e plantar melancia, não vai, não adianta. Por isso é que eu falei, se você está querendo o mesmo resultado, fazendo a mesma coisa, você está no ato de insanidade. Isso vale para tudo na vida, gente. Eu cansei de fazer regime e não emagreço, não deu certo, procura outra forma, senão não vai adiantar. Eu tentei parar de fumar e não consigo. Procura outro jeito. Porque senão não vai adiantar, essa conta não vai fechar. Vamos lá. Qual a relação há entre preservação física e preservação espiritual? Para defender-se de intempéries, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Totalmente simbólico, né? Assim como protegemos o corpo contra o frio e o ambiente físico, também precisamos proteger a alma com influências perturbadoras. A prece, o estudo, o trabalho útil, o cultivo dos bons pensamentos são vestimentas espirituais de proteção. Não vou repetir as coisas que eu falei, que várias coisas aqui já foram comentadas. Porque Emmanuel afirma que a lei de preservação existe em toda a esfera de trabalho. Semelhante lei de proteção vigora em toda a esfera de trabalho no mundo. Tudo na vida, desde o corpo físico até as instituições, exige cuidado e disciplina. No campo espiritual não é diferente. A vigilância é mecanismo natural de preservação do bem, das virtudes e dos relacionamentos saudáveis. Que analogia Emmanuel faz com as instituições humanas? As coletividades exigem instituições que garantam-lhe bem-estar e trabalho digno. Resposta: da mesma maneira que grupos sociais precisam de ordem e estrutura, nós individualmente precisamos de organização interna, disciplina moral, propósito, clareza de valores. A vigilância mantém o equilíbrio necessário ao crescimento espiritual. Porque as nações precisam de casas de princípios. As nações requerem casas de princípios nobilitantes, é o que fala Emmanuel. Casas de espíritos simbolizam valores éticos, instituições moralizadoras, educação espiritual. Sem esses fundamentos, povos e indivíduos sucumbem à agressividade e ao egoísmo. O Espiritismo contribui oferecendo luz no mundo. O que significa vigiar o campo que nos compete? É indispensável vigiar o campo que nos compete. Resposta: o campo, entre aspas, é a nossa área de responsabilidade. Família, trabalho, vida mental, tarefas no bem. Vigiar significa observar-se, corrigir rumos, evitar desânimo, manter-se útil. A reforma íntima começa por esse campo pessoal. Qual é o papel de Jesus no processo de aperfeiçoamento da humanidade? Olha que pergunta. O apostolado é de Jesus. A obra pertence-lhe.
Jesus é o guia e modelo da humanidade. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. A evolução moral, coletiva e individual segue sua orientação espiritual. Contudo, ele respeita nosso livre-arbítrio e rumo e ritmo de progresso. Olha que coisa fantástica isso aqui. Ele está no comando, mas você tem escolha. O caminho está dado. Jesus intervém diretamente em todas as tarefas humanas. Olha aqui, ele virá no momento oportuno a todos os departamentos de serviço. Segundo a visão espírita, Jesus inspira e orienta espiritualmente, sem imposição. Sua intervenção ocorre por meio de intuições, inspirações, emissários espirituais e circunstâncias educativas. Momento oportuno significa respeito às leis naturais e ao mérito de cada um. Isso aqui é o respeito supremo, né? Última pergunta: se Jesus conduz a obra, por que ainda precisamos vigiar e trabalhar? Ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. Deus e Jesus não fazem por nós aquilo que nos cabe, que cabe a nós. O que cabe a nós é nosso. Ponto. Eu tenho que fazer, não adianta querer terceirizar. A evolução é cooperativa. A luz vem de cima, mas o esforço é pessoal. Sentinelas somos nós, convocados a guardar o bem que já conquistamos e expandi-lo com responsabilidade. E para concluir, o ensino de Jesus, vigiai, permanece como convite permanente ao despertar da consciência. Quantas vezes eu falei de consciência aqui? Eu estou consciente disso, eu estou aqui, eu estou entendendo o que você está falando, eu estou presente aqui. E essa consciência que Jesus fala. Emmanuel nos mostra que a vigilância não é medo, tensão ou expectativa ansiosa, mas atitude ativa e lúcida diante da vida. Vigiar é cuidar do pensamento, da palavra, das escolhas diárias, é proteger o bem já conquistado e trabalhar para ampliá-lo. Embora a humanidade caminhe de forma inevitável para tempos mais fraternos, como eu já havia dito antes, ainda convivemos com provas, imperfeições e desafios que exigem atenção constante. Por isso, o discípulo sincero não pode deixar a parte do serviço que lhe compete à mercê da desordem e da acomodação. Sai para lá, preguiça. Eu quero, eu vou dar conta, é meu. É isso que Jesus está dizendo. Cada um tem que dar conta do seu. A presença de Jesus não dispensa o nosso esforço. Ele conduz a obra, mas somos os sentinelas chamados a zelar pelo campo que recebemos. Seja aí a família, o trabalho, a casa espírita ou, sobretudo, nossa própria renovação interior. Assim, vigilância significa viver desperto para o bem, atento às próprias tendências, pronto para servir e firme na construção moral de si mesmo. Quando vigiamos, caminhamos com mais segurança, clareza e paz, tornando-nos colaboradores conscientes do Cristo na edificação de um mundo renovado que Ele nos prometeu. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.